Ômega Web Rádio. Boa noite a todos, boa noite Emerson, boa noite Marcelo, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje nós estamos com mais um programa Fatos em Destaque. Vamos trazer aqui como tema a questão da consciência negra. Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. E é um dia que a população negra se identifica mais hoje, nos dias atuais, do que propriamente o dia da abolição da escravatura, por inúmeros problemas, inúmeras questões que foram se desenvolvendo durante esse período, não é? Na verdade, a gente tem uma questão aqui no Brasil que deveria realmente ser muito combatida. Eu sou professora universitária e às vezes sou questionada sobre isso. Por que a gente fala muito, né, só da escravidão do povo africano? Por que a gente não fala mais de quantas pessoas ilustres que vieram da África, que têm descendência africana, que são negros, tiveram destaque no nosso Brasil, né? Desde muito tempo até hoje, né? Artistas, políticos, cantores, jogadores de futebol, pessoas altamente influentes e que deveriam ter mais exposição nesse sentido, para que a questão do racismo estrutural que a gente vive aqui no Brasil, inegavelmente, venha a perder força, não é? Não há motivo, não há razão para uma pessoa ser discriminada pela sua cor da pele. Eu sempre falo isso em todas as salas de aula. Se você pegar um DNA, você não sabe se a pessoa é branca, é negra, é japonesa, é chinesa. Se não tiver com DNA sexual, não sabe se é homem ou mulher. Então, essa questão da raça foi criada pelo homem, não é? Para tentar subjugar uns sobre os outros. Isso já está na hora de acabar definitivamente. Por isso que a gente veio aqui, nesse programa de hoje, falar, sim, de racismo, falar, sim, de intolerância racial, da última decisão do Supremo Tribunal Federal, que é importante, mas principalmente para dizer que existem pessoas que devem ter passado por muita coisa, mas que conseguiram cargos de destaque em nossa região. Então, na verdade, é uma visão não só para tentar haver um resgate pela escravidão, que efetivamente foi um absurdo, mas que aconteceu, a gente não tem como negar. Mas para dizer que nós temos também muitas pessoas ilustres aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista e no Brasil de um modo geral. Não é mesmo, Emerson? Boa noite, Raquel. Boa noite, Marcelo. Boa noite, internautas. Não, com certeza. Acho que a abordagem do tema hoje tem que ser nesse sentido. Enaltecer realmente as pessoas que conseguiram vencer as dificuldades, vencer o racismo, chegaram em cargos importantes, até para servir de exemplo mesmo para quem está assistindo, para quem vai assistir. Pessoas que passaram numa época muito mais difícil do que hoje em dia, porque hoje em dia nós temos as leis que ajudam essas pessoas a quebrarem essa questão do racismo, enfim, de punir os fatos racistas, né? E são pessoas que passaram, são de uma outra geração que com certeza passaram por várias e várias dificuldades, dificuldades não só financeiras, mas dificuldades mesmo da convivência no dia a dia, de questões racistas mesmo, de forma até mais declarada do que hoje, porque hoje a gente sabe que certas atitudes são consideradas como racistas, vai gerar processo, enfim, uma série de consequências em função disso. Eu acho que é importante a gente enaltecer essas pessoas e mostrar como é que elas chegaram, enfim, como elas conseguiram chegar aonde elas estão.
Então, acho que é importante. Então, Raquel, por favor, apresente aí nossos convidados de hoje. Eu só vou primeiro pedir, né, para que todos os internautas, as pessoas que estão nos assistindo, façam perguntas, dêem uma boa noite para poder participar do nosso sorteio, né, da Raquel Biju, by Soraya Gaia, que é a nossa colaboradora aqui no programa. Porque se não participar, eu vou ser obrigado a levar para minha filha. Então... Aí a gente não tem como sortear. Então, por favor, participem, façam as perguntas para a gente poder ter um sorteio. Agora, vamos lá, Marcelo. Vamos colocar aqui na tela. Boa noite, Jorge. Boa noite, Wilson. Boa noite. Muito agradeço vocês terem aceitado o convite de participar desse programa. Como eu já havia dito, né, o programa ele não tem a intenção de ter aquela mesma visão do Dia da Consciência Negra, mas uma visão de que, lógico, nós já tivemos muitas pessoas negras ilustres no Brasil e vamos continuar a ter. Então, que isso é possível, mas que o racismo e a intolerância racial tem que ser combatido cada vez mais. Então, eu gostaria que o Jorge se apresentasse, né, falasse como foi aí a sua trajetória até chegar aí a vereador. Ele chegou a ser vereador na legislatura passada, aqui na cidade de Santos, e que ele explicasse para a gente um pouquinho aí da sua trajetória. Jorge, está mudo. Então, o microfone. Meu cordial boa noite. Isso, agora sim. Obrigado, sim. Meu cordial boa noite a todos. É um prazer poder participar desse programa que é líder de audiência em todo o mundo pelas linhas internautas, não é? Importante lembrar também que Raquel, como também o Emerson, eu fico feliz de poder participar também com o meu colega também, o Wilson também. É importante esse momento onde a nossa história se confunde com a história de muitas pessoas no mundo todo. Jorge Fernandes, estivador há 30 anos. A estiva sempre foi a minha vida como portuário, trabalhar no maior porto do hemisfério sul. Durante 30 anos, labutei e hoje continuo ainda sendo estivador. Só que num momento da minha vida, vendo essa transformação que o mundo estava vivendo com relação à entrada do órgão gestor de mão de obra no Porto de Santos, como também em todo o Brasil, o porto começou a cair um pouco. E nós, que era uma categoria que movimentava essa cidade, começamos a perder na parte financeira. Isso fez com que a minha esposa, falando comigo, falou: Jorge, eu acho que chegou o momento de você, com a idade que você tem, você vai ter que voltar para a universidade, voltar a estudar. E isso foi que abriu um leque muito grande na minha vida, que aos 60 anos, aos 40, melhor, hoje com 60, mas aos 40 e poucos anos de idade, voltei à universidade. Ao voltar à universidade, eu concluí comunicação social. Hoje eu sou jornalista. Isso abriu um campo muito enorme para nós com relação à vida. Como você fala com pessoas que realmente transformam a vida, o único caminho que eu sempre falo para as pessoas, Emerson também, Raquel e a todos que estão acompanhando, o melhor caminho que nós temos, independente de ser branco, negro, é através da educação. E hoje, também nas redes sociais, como também na mídia, nós estamos trabalhando muito. E tive a oportunidade também, na legislação passada, de me tornar vereador também nessa linha da educação, que sempre foi o ponto fundamental. Na Câmara de Santos, por um breve período de tempo, nós conseguimos apresentar duas propostas, 2 projetos que foram aprovados e viraram lei nessas cidades. Isso ainda acho que foi pouco, ainda pouco que essa cidade me deu, porque eu vim de Poços de Caldas, Minas Gerais. E Santos me deu muitas oportunidades na minha vida para chegar até aqui. Então, esse é um breve relato da nossa vida, transformação. Minha família, sou casado, tenho 4 filhos, todos os filhos pós-graduados e formados. Esse é o ponto fundamental. Por quê? Se um membro da família faz uma universidade, a família que vem também consegue fazer. E hoje meus filhos estão atuando, um em São Paulo, outro atua aqui, outro atua dois na área de TI, e a minha filha também, coach, também fazendo um trabalho maravilhoso. Então, essa é a breve história de Jorge Fernandes, que transformou sua vida através da educação, independente da idade.
Independente da idade, nós chegamos até aqui e olhem, e tem muito mais a conquistar, porque ainda continuo fazendo cursos, porque através dos meus cursos, através da minha história, eu sei que outras pessoas também podem seguir o exemplo. No caso da nobre Raquel também, professora, que passa o seu conhecimento e traz divisas para a mente das pessoas em relação à transformação. Esse é um breve relato da minha história, que eu agradeço por poder falar aqui para internautas, como também aos entrevistadores desse programa, que é muito importante para nós. Tá certo. Bom, Wilson, eu gostaria que você agora também contasse um pouco da sua história, né? Como é que você chegou, você é vereador em Cubatão atualmente, e como é que foi a sua história para poder chegar a esse cargo de vereanância dentro da Câmara Municipal de Cubatão? E como é que você chegou ali, o quanto que você teve de dificuldade? Sim, boa noite a todos, né? A Raquel, o Emerson, o Marcelo, né? Se não me falta a memória, o Jorge também, né? O companheiro que participa conosco aqui. Nós viemos de uma trajetória, Raquel, além de sermos vereador aqui na cidade de Cubatão, eu sou pastor evangélico também aqui da Assembleia de Deus de Cubatão, aqui também, onde a gente exerce esse cargo também, onde pastoreamos a igreja durante 18 anos nas nossas vidas, e hoje deixei para ocupar o cargo de vereador. Como foi dito pelo Jorge aqui, viemos de uma batalha longa, né? Onde aqui na nossa cidade eu trabalhei na empresa de capital mista, né? Desde novo, fui feirante, né? Trabalhei como outros engraxate, trabalhei aqui como office boy e outras coisas, acreditando que um dia poderíamos chegar, né? E sou formado também em gestão pública, né? E fui candidato, né, a vereador no ano de 2012, onde obtive 672 votos, perdendo a eleição, ficamos como quinto colocado nesse período. Logo depois, vim candidato em 2016, onde fui eleito vereador, né, com 911 votos, e fui reeleito agora em 2020, né, com 1.413 votos, né, desenvolvendo um trabalho forte aqui na nossa cidade, na questão social, como foi dito aí pelo nosso companheiro. A batalha, vocês sabem que é bem difícil, principalmente quando você vem, no meu caso, que veio de uma família de 14 irmãos, onde minha mãe era simplesmente uma ajudante de cozinha e meu pai pedreiro, mas trabalhando com seriedade, acreditando, né, num dia melhor para todos nós. Hoje nós chegamos aqui e ocupamos esse cargo de vereador na nossa cidade. Bom, eu queria perguntar para vocês, tanto para o Jorge como para o Wilson, como é que vocês sentem esse racismo estrutural aqui no Brasil, que é diferente, por exemplo, do racismo institucional que existe nos Estados Unidos. Mas é importante que as pessoas saibam que a questão do racismo estrutural é porque há grande dificuldade das pessoas negras conseguirem chegar à universidade, conseguirem ocupar cargos de direção e de presidência em grandes corporações. Então, isso é em razão disso que a gente chama, né, que a gente denomina que o Brasil tem um racismo estrutural. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o quanto que vocês sentem isso, né, o quanto é importante. Algumas empresas a gente viu, como a Magazine Luiza e algumas outras empresas, a BASF. Eu fui orientadora de um aluno meu que falou exatamente da diversidade nas empresas. Então, existem algumas empresas que já têm esse tipo de conscientização. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão do racismo estrutural no Brasil. Podemos começar com o Wilson. Raquel, até colocando aqui o companheiro Jorge, que também eu percebi uma longa trajetória, né, aí na nossa frente, né, já apontou de uma forma muito sabiamente alguns pontos aqui. Eu vou te falar algo ainda. Quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu fui fazer uma entrevista numa loja aqui em Cubatão para trabalhar de vendedor, e eu não fui aceito na loja, e eu achei porque era uma questão de escrita, né? Porque até então eu estava no terceiro ano, falei, acho que havia alguém mais capacitado do que eu
né, para ocupar esse cargo, né, essa questão de ocupar o cargo. E se passados os tempos, eu fiquei sabendo, por outras pessoas que estavam na loja, que eu não fui contratado, não era por questão de nada disso, era por questão que a gente era uma culpada negra, né? A gente enquadrava nesse sentido, e o dono da loja lá foi que não queria negro na loja dele. Isso é um dos pontos para você ver que ainda realmente existe uma questão do racismo na contratação de funcionário, que você possa ocupar um cargo maior. E o seu Jorge, o que ele pode falar? Posso sim. Antes de entrar na tua pergunta, que eu queria um espaço para falar o seguinte. Nossa programação hoje vem com relação ao Dia da Consciência Negra. Por que o Dia da Consciência Negra? Por que 20 de novembro? A tua fala inicial foi muito importante, porque nós temos aí o dia 13 de maio, que pode interpretar de alguma forma, que a princesa Isabel libertou os escravos. Para nós, negros, afrodescendentes, nós temos uma outra visão desse sentido. Porque o 20 de novembro, eles sim nos representam por causa de Zumbi dos Palmares, que veio aí em 1695, com a sua história, com o seu Quilombo dos Palmares, onde as pessoas que lá residiam tinham mais de 30 mil pessoas, era uma cidade. Tinha cultura, culinária, tudo se resumia naquilo lá. Naquele quilombo, onde as pessoas que estavam passando por dificuldade eram acolhidas. E era uma cidade, e esse grande líder, Zumbi dos Palmares, ele sim nos representa pela história de vida que ele passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele sim é o nosso herói. Não vou falar aqui com relação às dificuldades que ele passou, porque nós também passamos por dificuldades. Você, Raquel, você, Emily, também tem suas dificuldades na vida. Então, o 20 de novembro realmente nos representa. Aí fala assim, por que 20 de novembro ele é feriado? Esse feriado ele vem com uma reparação ao que passou o Zumbi dos Palmares, ao que passou o meu tetaravô para mim chegar até aqui. Naquela libertação que ocorreu, nós não tivemos oportunidades. Não estou reclamando, não é mimimi. Não tivemos oportunidades. Hoje você está liberto. Como está liberto? Onde é que eu vou? Onde é que eu fico? Então eu volto novamente para trabalhar em troca de um prato de comida. Isso nós não concordamos. Quando você fala também com relação às pessoas de destaque que acreditaram que Zumbi não morreu em vão, essa é a verdadeira história do negro, que transformou, e eu sempre volto a falar, vou falar direto, que transformou através do quê? Da educação, não de ficar reclamando que eu sou discriminado, que eu passo por aquilo, Não! Nós temos honra, temos trabalho. O próprio Wilson, vereador de uma das cidades industrial do estado de São Paulo, vereador da Câmara de Cubatão. Olha que crescimento, que oportunidade de representarmos na Câmara do Espírito Santo. Então, esse seria um ponto, porque do dia 20 de novembro, quando você fala em racismo estrutural, é um complexo histórico, político, que constitui as relações sociais no Brasil. Muitas pessoas também não entenderam que nós estamos aqui e vamos continuar aqui. Com relação à baixa representatividade que nós temos, de não estarmos na estrutura, isso já está mudando. Recentemente apresentamos um projeto, esse projeto foi aprovado numa grande empresa aqui, uma multinacional, e esse projeto, Emerson, Raquel, Marcelo e todos estão nos acompanhando aqui, esse projeto é um projeto para que, naquela estrutura dessa multinacional, nós podemos ter gerente, administrador e chegar até a presidente. Esse projeto foi um projeto que durou 1 ano, já está sendo aplicado porque houve uma abertura dessa empresa. E por que nós não nos encontramos ainda na estrutura que diz aí o racismo estrutural? Porque muitas vezes nós, negros, não entendemos que para se conseguir isso tem que ter capacitação e qualificação. Quando eu falo com relação que eu prestei esse momento para os meus filhos, para a minha família, porque eles tiverem essa visão de longo alcance e estarem presentes nesse racismo estrutural, que é a estrutura, nós estamos aqui. Jornalista, vereador da Câmara de Santos e hoje fazendo um trabalho também de jornalismo dentro da CET.
Então, esse é o trabalho que nós temos fazendo para dizer que o racismo estrutural ele existe. Essas legislações que estão sendo criadas agora, todas elas são para benefício com relação, só para não me estender muito, por exemplo, a Lei 10.639 é uma lei que introduz dentro do currículo escolar a cultura do negro. Nós temos histórias. Tem um filme agora, passando no cinema, do Gama, que conta um pouco da nossa história. Então, esse momento que eu fico feliz de poder participar de um programa que fala dos negros que se sobressaíram e que hoje consegue ter a oportunidade de vir falar em um programa que é líder de audiência para todo mundo. Olha que coisa linda que está acontecendo conosco aqui agora. Jorge, eu queria até aproveitar isso que você mencionou e enfatizou de novo. Eu acho que o que é importante ser passado para o jovem que está assistindo a gente e que vai assistir no futuro, porque o programa fica gravado na web, acho que o grande diferencial está na sua fala quando você fala do estudo. Como você falou, é importante ter a lei para criar os cargos, para ir introduzindo os negros no mercado de trabalho, nos pontos chaves da empresa, mas tem que ter essa consciência. Não adianta ter a lei e o cargo se ele não se preparou. E eu acho que o que você falou é de suma importância. Tudo bem, tem que brigar para ter o cargo, mas também tem que ter essa consciência, falar, não, eu vou estudar. Meu pai estudou, o exemplo do meu pai é esse, como seus filhos seguiram, estudaram pós-graduação, enfim. E eu acho que é por aí, eu acho que o ponto fundamental que você está colocando, e eu concordo plenamente, é isso. O estudo vai mudar. E eu acho que o que falta um pouco para a juventude de forma geral, independente de raça, de cor, de credo, enfim, é essa questão. Eu acho que o jovem de hoje não se preocupa tanto em estudar. É meio assim, eu vou fazer e está tudo bem. Mas às vezes não se prepara. Eu acho que essa tua fala é de suma importância nesse sentido. Fala, olha, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu estudei e continuo estudando. E a hora que aparecer a oportunidade, eu vou ter o estudo ali para fazer. E aí eu queria que, com base nisso, aí a pergunta vai para vocês dois, qual a diferença que vocês acham em relação da época de vocês para hoje, se melhorou, se continua igual, se está pior, enfim, essa questão do mercado de trabalho em relação a tudo isso? O Emerson, né? O Jorge, todos vocês, eu acho que deu uma melhorada, né? Até pela colocação que o Jorge colocou. Não adianta, você precisa se preparar para o mercado, né? Não adianta você querer culpar somente a cor da pele, a discriminação. Eu acho que precisa haver um preparo. Nós tivemos, quando você se prepara, você chega em algum lugar. Eu vejo dessa maneira também, independente de cor, raça ou credo, como você acabou de colocar, Emerson. Nós vemos aí, vamos colocar aqui na questão do futebol, tivemos o rei de futebol, porque não tinha como negar que ele tinha capacidade de ser o rei de futebol, independente da sua cor, independente da cor dele. Ele era o melhor no que ele fazia, ninguém poderia se sobressair ele. Sempre eu falo isso, nós tivemos representante agora há pouco tempo agora, que deixou no Supremo, nós tivemos um ministro negro. Como é que você vai impedir um homem preparado a chegar aonde ele tem que chegar? Não tem como impedir quando ele está preparado, como o Jorge acabou de colocar, né? Essa colocação dele, quando ele foi estudar agora, depois de 40 anos, fazer jornalismo. Imagina se ele ficasse se desculpando no dia a dia, não, eu sou negro, ninguém vai me querer em tal lugar. Não, ele foi estudar, chegou. Eu digo pelo meu caso também hoje, eu fui fazer gestão pública também, depois dos 40 anos de idade, hoje exerço meu cargo como vereador, independente, cheguei onde cheguei, pelos esforços e se capacitando. Eu acho que eu vejo assim dessa forma. Eu acho que melhorou quando você se capacita. E o Wilson acabou de falar, quando ele comenta com relação que melhorou, realmente melhorou. E eu quero parabenizar você, Emerson, pela tua pergunta, que dá a oportunidade de nós voltarmos um pouco e falar por que esse momento para nós é muito importante. Nesse processo histórico que estamos vivendo. Existe uma legislação da Constituição de 1824. 1824.
essa primeira Constituição, ela proibia negros de frequentar espaços de alfabetização. Olha, hein? O negro não pode se alfabetizar. O negro tem que continuar naquele gueto ali, na comunidade. Diz que é favela, é uma flor. Favela é uma flor. Entendo, favela não é hoje fala comunidade, mas continua sendo favela porque favela é o nome de uma flor. Então é importante lembrar que agora, o tempo está passando. Hoje, essa legislação, o negro já pode voltar a estudar e galgar o seu espaço na própria sociedade no qual ele vive. Existe também uma legislação de 1850, número 601, que proibia negros e negras de adquirirem terras. Olha que oportunidade. Quando eu, voltando ainda nesse tema tão interessante, tão rico que você me colocou, juntamente com a Raquel, eu volto a dizer, na libertação, se nós tivéssemos, não estou reclamando, ganhando um pedacinho de terra, nossa história poderia ou não poderia ser diferente. Mas essa legislação que foi caminhando, e chegou até o dia de hoje, onde eu, o próprio Wilson, hoje, com um curso de graduação, vereador, eu, Jorge Fernandes, jornalista. Então, essa melhora gradual com o tempo vai fazer com que os meus filhos, os seus filhos e os jovens podem entender que eles têm a transformação só que através da educação. Quando você fala, Emerson, que o jovem ele ainda não atentou para isso, quem perde é o país. Por quê? Exatamente, concordo plenamente com você. São 13 milhões de desempregados, 5 milhões de desalentados que nem procuram mais emprego. Nesse número, Raquel, Emerson, a maior número são os jovens. Mas por que os jovens estão passando essa situação difícil? Aí a pandemia não é a pandemia. Não é a pandemia. Porque hoje o estudo no Brasil, ele dá capacidade para qualquer um estudar cursos gratuitos, de graduação também. Então, o que falta é o esforço. Daí a própria Raquel, que é professora, sabe o que nós estamos falando. Bom, eu quero prestigiar o pessoal que está aqui, nos vendo. Só um instantinho. Que bom que eu saí do programa. Vamos lá, só um instantinho. Tem bastante gente participando. Então, Alain, Luigor, boa noite. Mari Reis, boa noite. Carlos Olegário Júnior, boa noite. Está aguardando o Wilson Pio falar, dizendo que é um excelente programa e que são todos envolvidos com o tema. Ângela de Fátima Santos, boa noite. Elionai Moura, boa noite. Maria Aparecida Coelho Dias, boa noite. Elias Cunha, boa noite. Fábio Luiz, boa noite. Cristiane Teixeira, boa noite. Simone Silva, boa noite. Sandro Barbosa, boa noite. Thaís Andrade, dando os parabéns. Paula Daniela, esse é o meu vereador. Mari Reis, dando os parabéns. Heleno Silva, parabéns. Jorge Fernandes, excelente explanação. Felipe Alves, dando os parabéns. A Mari Reis falando, o racismo continua, estamos todos os dias vendo fatos tristes de discriminação, a abolição continua. Silas Pimenta, dando os parabéns. Cristina Teixeira, exatamente. Ale Miranda, boa noite. E Paula Daniela, boa noite a todos. Bom, eu queria agradecer a participação de todo mundo e queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. O Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que o enquadramento no crime de racismo era alguma coisa muito difícil, porque o fato tinha que atingir toda a comunidade para poder configurar o racismo. E faz
cerca de 15 dias, o Supremo Tribunal Federal equiparou ao crime de racismo o crime de intolerância racial e tornou ambos os crimes imprescritíveis. Bom, inegavelmente, isso faz com que a nossa legislação, porque é o Supremo que dita, né, como a legislação tem que funcionar, quando ele trouxe a intolerância racial equiparado ao racismo, ele tornou mais fácil a criminalização de atos discriminatórios contra as pessoas da raça negra, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas não tem racismo ao inverso? Não, não existe. E não existe por uma questão histórica, né? O racismo é exclusivamente com relação aos negros. Então as pessoas precisam entender isso, não existe racismo inverso. Se um negro chamar uma pessoa branca, de branquela, de leite, isso não é racismo, ok? Né? E nem intolerância racial. Isso, essa questão, ela está diretamente ligada a uma ofensa de um branco com um negro. Mas o que vocês acham? Isso é uma evolução, né? É mais fácil de eu conseguir criminalizar esses atos que são muitas vezes bárbaros e que a gente assiste na mídia escrita, na internet, na televisão. Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. É importante que você fala, Raquel, se me permite, Wilson, é importante quando você fala com relação há pouco o internauta entrou e falou com relação que esses fatos de racismo ou que ocorrem diuturnamente, hoje tem uma legislação. Essa legislação, ela transformou a vida de muitos negros. Por quê? O movimento negro conseguiu muitas e várias vitórias importantes através da Constituinte de 1988. Por que eu digo isso? Porque no artigo 5º, ele diz o seguinte: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. O que falou o Supremo agora, com relação a ser inafiançável? Ela está aí, a lei é importante. Só que muitas vezes também, aí essa pessoa que entrou, está participando, obrigado também, essa pergunta, o que acontece? Muitas vezes as pessoas sofrem uma discriminação ou um ato discriminatório e não dão prosseguimento naquele fato indo às barras da justiça. Que muitas vezes também há aquele descrença na justiça, porque até pouco recentemente, as pessoas que cometiam um ato de racismo, que é inafiançável, quando chegavam nas barras da justiça, virava injúria, que dá uma pena menor. Por que isso? Hoje não. Hoje, como falou muito bem a Raquel, hoje é inafiançável, conseguiu comprovar, mas é importante ter a testemunha e a palavra dali do que aconteceu e não ter medo de ir levar ao seu direito que está aí. Quando você fala também de um ato reverso, as pessoas confundem também negro com o branco, que são seres humanos, bem claro. Mas há muitos pontos que não devemos admitir. É o caso, quem é negro, quem é branco, é branco. Ah, mas tem discriminação, já está discriminando. Não estou discriminando. Simplesmente que nós temos uma legislação que já passou pelo Supremo, até da intolerância religiosa também, que é outro ponto interessante, que a intolerância religiosa também é fato gravíssimo, respeitando cada um tem a sua religião e deve ser respeitada. Mas o ponto que eu deixo aqui: sofreu algum tipo de discriminação, racismo, intolerância, procurem a justiça. Em Santos, até pouco tempo, nós temos uma coordenadoria que faz esse tipo de trabalho. E a legislação está aí. Nós temos advogado gratuito que, através do CADOG, atende as pessoas sem custo algum e que pode ir reaver os seus direitos. Porque isso aí, quando a pessoa sofre um tipo de discriminação, fica no coração e nunca mais apaga. Porque em qualquer lugar que ela possa ir posteriormente, ela vai achar que todo mundo está discriminando ela. Então, quando a pessoa consegue ir para a justiça, levar aquela pessoa que logo quando está diante do magistrado,
sempre vinha aquela conversa, Emerson, Raquel, Wilson também, a mesma conversa que vem. Não, a minha empregada, ela é negra. Não, a minha ama de leite é negra também. Não, nós temos nossos direitos, também temos deveres também. Sim, Wilson. Então, sim, a colocação é muito pertinente, como se diz, questão de criminalizar. O que o Jorge colocou é muito importante a gente entender, até mesmo assistindo partida de futebol, que a gente vê o camarada lá criando uma discriminação e depois que cai na baba, como foi colocado pelo Jorge, não há a punição que tem que ser tomada para a pessoa. E ela torna a ter esse tipo de atitude. E uma das coisas que vai chamar a atenção, até independente mesmo de fugindo até um pouquinho aqui, como você disse lá no início, Raquel, é triste, a gente vê leis e tudo mais, que o que se tem que haver entre o ser humano é o respeito, né? Igual essa colocação que você fez anteriormente aí. Você veja o seguinte, a pessoa vai chamar uma pessoa de branca, de leite, tal, não tem um fato, eu poderia dizer aqui, de agredir ou discriminar a pessoa. É um fato até mesmo, muitas vezes, pode ser que não se torna uma coisa de um crime, porque não é. Porque simplesmente é um tipo não é uma ofensa para outra pessoa. Agora, quando a pessoa ela cita um negro, ela cita com um tom discriminatório, né, com a falta de respeito. Essa é uma realidade, uma falta de respeito que se existe. Ela cria um tom como a pessoa fosse inferior a ela. Não é a forma que se... Eu sempre falava isso hoje, pela mãe de alguns companheiros na Câmara, que tem, às vezes não é a forma que você fala, não é o que você diz, é da forma que você fala. Essa é uma realidade, da forma que você fala. Eu me lembro ainda, moleque, quando a gente ia jogar futebol no campo, essas coisas todas, tinha esse tipo de brincadeira, mas não tinha um tom discriminatório nem ofensivo, era na brincadeira, era naquela coisa. Agora, hoje não. A forma e o tom que se toma quando se trata alguém da outra forma é de uma forma de discriminar e não respeitar a pessoa. Acho que se precisa maior, como foi dito aqui, da Semana da Consciência, tem que ter realmente essas pessoas que tomam esse tipo de atitude, realmente têm uma consciência negra, realmente. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que eu queria passar para vocês. O Fábio Luiz perguntou: gostaria de saber dos convidados, no entendimento deles, o que se deve a essa discriminação ainda nos dias de hoje. Pode falar, Wilson. Para mim, Raquel, não sei a pessoa que perguntou aí no ouvinte, é aquilo que eu acabei de falar, o que se deve, o Fábio Luiz, é a falta de respeito, né? Não é a lei, essa é a realidade, eu vou falar aqui hoje. Pode ser criar um monte de coisa, a pessoa, quando ela é desrespeitosa, ele ainda vai continuar agindo dessa forma. É importante, tudo que ocorre hoje com relação... Desses fatos ocorrem hoje no Brasil e também em todo o mundo, eu digo também com relação à parte econômica, tem muito a ver com isso também, porque nós, hoje, ainda estamos galgando um espaço. Como nós não temos uma parte econômica ainda à altura que vamos chegar lá, eu tenho certeza, ocorre também essa disparidade que as pessoas, certas pessoas, uma minoria, ainda que acredita que a parte financeira tem a ver com essa história de discriminar as pessoas, não somente quanto o branco, quanto o negro, quanto o pobre também. É um ponto interessante. E não somente isso, a baixa representatividade de nós faz com que as pessoas acreditem que nós estamos subalternos, não somos subalternos. Então, tudo isso são agravantes que fazem com que, a cada dia que passa, nós temos que provar alguma coisa. E nós estamos conseguindo provar, tanto é que nós estamos aqui. E certas pessoas não entendem, não acreditam que essa situação mudou. Como que eu digo isso? Por que está mudando agora? Hoje, nós somos 16% nas universidades. Saímos de 3% nos anos 80 para 16% nas universidades. Tudo isso é advento, pessoas que não concordam, outras concordam, é o advento das cotas. As cotas no serviço público, as cotas nas universidades. Tudo isso já existe. Mas certas pessoas não entendem, acham que as cotas é um benefício que os negros estão tendo. Não. Volto a falar, até no torno repetitivo, que nós, ao sermos libertados, nós tivemos muitas oportunidades, por exemplo, no caso do japonês, os alemães, os italianos, que vieram e ganharam seu pedaço de terra.
Então, essa reparação que tem através da cota faz com que hoje já estamos 16% na universidade. E vou mais longe. Essa legislação aprovada no Supremo Tribunal Federal, que dá as cotas para o negro, ela termina agora em 2025, não é ad eterno. E ela é muito importante, ela veio para ficar. Mas, para que não haja um certo momento de outras pessoas de achar, por que não cota social? As cotas sociais já existem. E as cotas são importantes porque existe cota para a pessoa deficiente, existe cotas para as mulheres, existe cota para o negro também. Então, se torna natural. Então, é importante essas cotas que o Supremo deliberou, aprovou por unanimidade, e hoje faz com que nós estamos na universidade, estamos crescendo, estamos de igual para igual. O ser humano tem que ser igual ao outro, falou muito bem o Wilson agora, é o respeito. Nós não queremos nada ser melhor ou de alguma forma, só queremos o respeito de uma sociedade que tem aqui nós para trabalhar, nos sustentar e ser igual. Simplesmente isso. Respeito é que as pessoas devem ter uma com as outras. Sim, quando as pessoas falam muito do porquê, né, desse motivo ainda de um racismo estrutural no Brasil, ou por que as pessoas ainda fazem esse tipo de discriminação, eu costumo dizer o seguinte: não é só a educação acadêmica. Lógico, a educação acadêmica faz com que as pessoas tenham uma oportunidade, né? E as cotas nas empresas e nas universidades, elas acabaram dando essa oportunidade. Mas existe uma questão também que é a educação familiar. Então, quando você cria uma criança, né, sem esse tipo de discriminação, ela não vai ser um adulto que vai praticar atos desse perfil. Então, a questão familiar é uma questão muito importante. Negros e pardos já são quase a maioria do nosso país. Então, não tem como negar que as pessoas precisam de respeito, que as pessoas precisam efetivamente entender que não há diferença, né? Mas isso também vem de uma questão cultural. Então, quando a família faz uma criação sem esse tipo de discriminação, nós teremos futuras gerações, na minha opinião, que esse racismo, essa injúria racial, essa intolerância, ela vai caindo cada vez mais, porque isso é uma questão cultural, não é? Então, há um resgate ainda e uma tentativa, e isso não veio do Brasil, de que se tivesse uma raça ariana. E com isso, a discriminação de que não estava enquadrado nessa raça ariana. Então, é lógico que, culturalmente, se você for quebrando esses paradigmas, a tendência é que as futuras gerações deixem de praticar esses atos discriminatórios só pela cor da pele. Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Como você acabou de falar, né? Hoje a educação, né? Tem pessoas que ela entende que o camarada vai da educação porque ele foi à universidade. Eu acho que a educação, a estrutura educacional, ela vem do lar. Do lar. Eu tive pai e mães que não tiveram a oportunidade de um curso universitário, até mesmo naquela época, nem assinava o seu nome. Mas algumas coisas meu pai sempre disse, era o respeito ao próximo. Devemos respeitar o próximo. Meu pai sempre nos colocou não somente nessa condição, se respeitar. Você vê essa questão que você colocou muito bem, Raquel, no sentido seguinte, vamos colocar aqui hoje, o respeito, você tem que respeitar o mais velho. Se você respeita o mais velho, você vai respeitar, né, a condição de uma pessoa que está, uma senhora grávida, você vai respeitar. Se você respeita esse tipo de comportamento, se você tem esse tipo de comportamento, sair do lar da sua casa, do leito da sua casa, vai acontecer o seguinte: você vai respeitar o negro, você vai respeitar o branco, você vai respeitar todo. Porque, tratando-se de ser humano, nós somos todos iguais, até perante a lei, na Constituição diz que nós todos somos, perante a lei, todos iguais. Então, eu acho o seguinte: o que se precisa mais, a maior preocupação, hoje mesmo, na realidade, é que se venha, né, do lar, esse respeito, para que todos nós podemos respeitar uns aos outros. Eu vejo dessa forma, uma das formas de se, né, não abranger mais, né,
e crescer essa questão da discriminação. Acho que o respeito ele é tudo. A palavra do Wilson foi muito pontual quando ele fala o respeito, ele fala da família. Mas eu quero também ressaltar também, Raquel, a tua fala, quando você fala com relação às crianças. Tem um momento que fala o seguinte: ninguém nasce racista. Tudo isso se adquire, a grande realidade, posso ter mal interpretado, se adquire dentro de casa. Pelas atitudes dos pais ao conversar com os filhos, ao andar na rua, ao olhar uma pessoa, independente de negra, branca, até as LGBT também, que hoje faz parte da nossa história, como olhar aquela pessoa está ali, que ela é diferente, ela não é diferente. Então, tudo isso faz com que esse olhar dos pais é transmitido para os filhos e a educação vem do berço. Por isso que a pessoa ela já nasce com isso. Criado, ela não nasce racista, mas os pais, a família acaba transformando essa história. Mas isso está mudando. Por que eu digo isso? Porque hoje nós temos no mundo, vamos falar de mundo aqui também, Barack Obama, temos também Nelson Mandela. Agora, recentemente, o prefeito de Nova York, também um negro. A nossa história no Brasil aqui, de muitos negros ressaltando, o próprio Luiz Gama, que eu falei há pouco distantes. Então, essa história está mudando. Nós estamos apresentando resultados. Eu sou um resultado. Wilson é um resultado. Resultado que as pessoas que estão nos ouvindo agora vão poder interpretar que as pessoas podem. Elas conseguem, mesmo com o racismo estrutural, se encontram. Não vamos querer se enganar aqui. Existe o racismo estrutural, existe o racismo no Brasil. Mas nós temos que olhar para frente, seguir o nosso caminho. Como você falou, o ponto fundamental é a família e nós conseguimos transformar as nossas famílias através da educação que nós demos para os nossos filhos. Então, eu falo até para os pais, procurem analisar a atitude dos seus filhos hoje. Como que eles enxergam a vida hoje, para que amanhã ele não seja mais um que vai para as barras da justiça porque discriminou um ser humano. Sem dúvida nenhuma. Eu acho extremamente importante que as pessoas tenham essa consciência, que os pais eduquem, e a questão do respeito, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante. Então, a gente precisa respeitar o próximo para você ter respeito, né? Se você não respeita a outra pessoa, a pessoa não vai te respeitar. O respeito é conquistado. Eu sempre falo isso, né? A gente conquista respeito. Não é simples para ninguém conquistar respeito. É difícil, né? É claro que para algumas pessoas isso é mais difícil e, inegavelmente, para os negros é mais difícil. Eu lembro de uma passagem que os meus avós falavam, principalmente o meu avô, que ele era da Guarda Civil, então ele ficava, às vezes, nos balneários, onde tinha cassino, isso na época Getúlio e um pouco depois. Quando o Pelé já era Pelé, ele foi proibido de entrar num baile do Clube 15, porque não podia entrar negros. Então, de lá para cá, eu lembro dele contar isso, né? Porque foi uma coisa que ele já conhecia o Pelé e ele ficou assustado de ver o comportamento. Então, hoje o Brasil já não tem esse tipo de discriminação com relação à proibição de negros entrarem nos lugares. Mas isso foi vivenciado pelo meu avô e contado, e ele contava e dizia, é impossível a gente ter uma situação como essa, mas eu presenciei e vi. Né? Então, infelizmente, isso eu acho que as mídias elas precisam falar mais, mas não apenas vitimizando, né, o povo negro, mas sim exaltando tudo aquilo que tanta gente negra fez de bom no Brasil. Então, a gente tem o Aleijadinho, o Luiz Gama e vários outros, né? O próprio Pelé, que levou o nome do Brasil para o mundo inteiro. Não tem como negar isso. E as pessoas precisam entender que isso é algo extremamente importante e que deve ser respeitado, assim como fez um não brasileiro, né? O Lewis Hamilton,
esse final de semana, levantando a bandeira brasileira, né? Um negro tomando uma atitude. Eu digo que eu até escrevi um artigo sobre isso. Ele tem mais alma de brasileiro do que muito brasileiro. Então, a gente precisa realmente repensar alguns conceitos aqui no nosso país. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. É importante que você fala, sentindo até o Hamilton, que realmente ele deu uma prova inegável que nós podemos e queremos. Você citou mais um negro também, que se sobressaiu também. E também no tênis, hoje a história já é outra. Mas o que acontece também? A naturalização das pessoas brancas que tentam, que imaginam que as suas posses materiais, simbólicos, proporcionados por sua branquitude, no imaginário dessas pessoas, que o negro é um subalterno. Não somos subalternos. Então, essa minoria, que fique bem claro, é uma minoria que está aí, que ainda acha que o negro é o serviçal, é uma pessoa que não tem condições de transformar. Isso, você falou muito bem, eu até quero mandar um carinho ao teu avô, que passou isso para você. Olha que exemplo que você teve dentro de casa. Sentiu que o Pelé, sendo Pelé, passou aquela dificuldade que existiu aqui em Santos. E teu avô ficou sentido com isso. Sentiu? A passagem de um familiar passou para você e você vai passar para o seu filho e para a tua família. É isso que está faltando. Porque no imaginário dessas pessoas, eles acham que são superiores. Ninguém é superior a ninguém. Independente de qualquer coisa que possa acontecer, somos todos iguais. Quando essa minoria conseguir entender que o negro, o branco, as pessoas que são homossexuais, as matrizes africanas, que cada um tem seu livre-arbítrio para poder ser feliz, o mundo vai ser diferente. Esse é o grande ponto. Minoria de pessoas que ainda interpretam que são melhores que as outras. A minha opinião seria essa, Raquel. Ok, Wilson. Até a colocação, Raquel, do Jorge, ela é muito pertinente. Essa questão de, se nós já aprendemos, tem algumas lições que eu aprendi na minha vida, que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos. Esse hábito que a gente temos de achar, né, que somos superiores às pessoas, e não somos. Né? Eu trabalhei numa empresa, uma certa época, com um rapaz, o Jorge, ele era bem negro de pele, né? E um certo dia ele falou para mim que ele era catarinense, e nós na brincadeira do dia a dia trabalho, né? De brincadeira, rapaz, negão, tu fica com essa conversa todo dia que você é catarinense, você está mentindo, vamos trabalhar, vamos levar um negócio aqui mais a sério, rapaz, tal, né? Aí no outro dia, ele estava sem um documento, ele trouxe um documento, ele trouxe o RG dele, falou, rapaz, vou te provar para você aqui. Então, para me dar uma explicação aqui, para nós entendermos que ninguém é igual a ninguém, principalmente no nosso país, no Brasil, certo? Ele trouxe, realmente, ele era catarinense, o Jorge, Raquel, ele era catarinense. Eu falei, rapaz, mas pô, eu de fora, eu falei, eu vejo que essa classe toda é uma pessoa mais branca, de pele e tal, essas coisas. Ele falou, não, rapaz, o verdadeiro catarinense, ele é negro, né? É da pele escura tal, né? E aí eu fui entender o que é. Nós, principalmente no Brasil, nós vivemos num país onde raramente você vai encontrar alguém que seja original. Ele é descendente de negro. Se você for na Bahia, nós somos descendentes de negro. Você vem para cá, eu dou um exemplo, eu sou baiano. Eu vim para cá com 6 meses. Meus pais eram os negros, entendeu? E outros que vieram aqui, se você pegar na cidade onde eu moro, aqui em Cubatão, eu sempre costumo dizer que em Cubatão não se encontra um filho que seja cubatense, que o pai não seja nordestino. Entendeu? E assim sucessivamente, por onde a gente anda. Quer dizer, como é que um país igual o nosso, Jorge, dotado de negros, né? As pessoas ainda entram na questão de discriminar e criar discriminação, se nós se formos buscar lá, quando a gente estudamos lá a fórmula da ervilha, né, em biologia, a gente vai entender que lá na fórmula vai nascer eu convivi com uma pessoa carioca da Barra do Piraí, que era aquela pessoa dos olhos azuis, mais negro. Não, porque isso, só para provar um pouquinho aqui, Jorge, de cada coisa, Raquel, que nós temos um pouquinho da pele negra aqui. Essa é a minha fala que eu deixei aqui. Sem dúvida.
todos nós somos afrodescendentes, porque os primeiros homens vieram da África. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, isso é uma questão, tanto é verdade que isso começou a gerar um problema, e aí os negros não quiseram mais a denominação afrodescendente, porque todo mundo é afrodescendente, né? Então, preferiram realmente que fossem denominados como os negros, né? Não como afrodescendente, porque senão engloba todo mundo. Eu, branca do jeito que eu sou afrodescendente, porque lá atrás eu tenho uma descendência africana, então não tem como negar isso é inegável. E as pessoas, esse tipo de discriminação é que não dá para a gente entender, porque todos descendemos do continente africano, sem exceção. Então, ter mais melanina ou menos melanina é uma questão apenas de diferença de cor, só isso. Por isso que essa discriminação pela cor da pele, ela não tem muito fundamento, né? Ela não tem muita explicação. A explicação é que uma raça sempre quis sobrepujar a outra, como acontece com as mulheres, como acontece com o público LGBTI+, como acontece com as pessoas que são fora do padrão, as obesas. Então, a gente tem uma série de discriminações sérias. Mas, como a gente tem um resgate da escravidão no Brasil, é claro que isso precisa ser falado e precisa ser discutido cada vez mais na sociedade. Bom, a gente está caminhando para o final do programa e eu queria que o Emerson fizesse as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois, a fala, os esclarecimentos. É um tema realmente que volta e meia a gente tem que voltar a conversar, porque o racismo ainda existe e persiste. De tempos em tempos surgem alguns casos aí bem fortes, chatos, né, desagradáveis. E pela experiência de vocês, até pelo fato do Jorge já ter sido vereador, do Wilson estar como vereador, e por tudo que vocês já viveram, as dificuldades, o fato de terem estudado, terem se formado, enfim, qual a projeção que vocês acham daqui, sei lá, 10, 15 anos, como é que vai estar essa situação do racismo? Vocês acham que vai ter uma evolução e vai diminuir essa questão dos casos? Vocês acham que a sociedade hoje, do jeito que está, a tendência vai ser piorar, vai ser voltar a ser o que era antes, pelo fato do jovem, de repente, não estar estudando, não estar se preparando? Qual a visão de vocês? Eu entendo, a sua pergunta é pertinente. Eu entendo que esse momento que nós estamos vivendo é um momento único de transformação. Por quê? Hoje nós temos um vereador na Câmara de Cubatão. Tem vereador negro também em São Vicente. Isso vai fazer com que, de posse da caneta, essas pessoas vão fazer legislações pertinentes com relação à área da cultura, da educação, para que haja uma igualdade entre as pessoas. Olha que mudança vamos ter quando agora, nas próximas eleições que nós vamos ter agora em 2022, as pessoas atentarem para isso, independente de ser branco, de ser negro, mas pessoas que têm uma visão diferenciada para a sociedade com relação às legislações, tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual, na Assembleia Legislativa, com relação à igualdade das pessoas. Tudo isso passa por uma nova legislação. Eu fico feliz, outro ponto também, com relação à fala da Raquel anterior, eu fico feliz porque hoje, eu, Jorge Fernandes, eu sou descendente de reis e rainhas que vieram para o Brasil como escravos. Então, eu sou descendente de essa miscigenação que ocorre no povo brasileiro, que torna o povo brasileiro o melhor povo do mundo, é por causa disso que muitas pessoas não percebem. Então, o Emerson, eu entendo que essa já começou a mudança, já começou devagar, lenta. Essa valorização do ser humano é que vai transformar toda a humanidade. Mas volto a falar, o ano que vem tem eleições.
E o seu voto também pode fazer com que as pessoas se respeitem mais, porque depende da caneta. E nós estamos galgando o espaço. Esse espaço no racismo estrutural já não está acontecendo como em outrora. É uma mudança que vai vindo lentamente e nós vamos conseguir. Só pelo fato de estar falando aqui nesse programa, volto a repetir, já me torna ainda mais feliz de poder passar o meu pouco conhecimento para as pessoas que estão aí nos ouvindo. Obrigado. Colocando aqui, Emerson, dou continuidade aqui à fala do Jorge, eu acredito que não vai ocorrer tantos fatos como está agora. Eu acredito que vai melhorar a cada dia pela ocupação estrutural, como foi dito aí. Eu acho que hoje, com vereadores, como nós chamamos, vamos criarmos leis para que possa proteger as pessoas e pedir aqui a todos também, no resumo aqui, que se respeite, que se ame mais, né? Essa é uma das melhores formas de nós alcançarmos essa questão da discriminação, que podemos respeitar, até porque, Emerson, uma fala que eu deixo aqui, eu acredito que tem que se diminuir essa discriminação, né? Porque hoje, eu sempre costumo dizer que nós nascemos e morremos. E quando morremos, lá no Jacigo, não está escrito lá que lá era branco, que era negro, que era amarelo, que era roxo. Lá está escrito lá em memória que nasceu tal dia e morreu tal dia, e lá todos nós somos iguais. Então, vamos começar a ser tratados aqui, né, aqui, de uma forma igual. Wilson, perfeita a sua colocação. Ali está o nome, data de nascimento, data de falecimento e só. Ninguém sabe se é branco, preto, amarelo, rosa, com bolinha, sem bolinha. Perfeito. Bom, eu queria agradecer vocês por terem participado aqui do nosso programa, né? É sempre muito bom poder falar com pessoas que têm a capacidade de passar com transparência a ideia, aquilo que acreditam, né? São exemplos e esses exemplos precisam ser seguidos. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os jovens, né? Que estão aí tão desacreditados, eles estão tão desmotivados, né? Eu vejo o jovem universitário, eles estão muito desmotivados. Até pela pandemia, né, que trouxe aí todo um isolamento social, não foram só eles que sofreram, claro, mas o jovem, o adolescente, ele sofre mais, porque ele ainda está em formação. Então, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para eles com relação a tudo que vocês passaram e ao que vocês acham que o futuro vai acontecer. Fala, Jorge. Pois bem. Mais uma vez, só perguntas maravilhosas que é feita nesse programa. É importante você, quando você fala no jovem, a juventude que nós tivemos, que ainda temos ainda, ela é uma vez só. Se você não perder essa oportunidade de transformar sua vida agora, vai ficar mais difícil lá na frente. Eu tenho que eu sempre, quando eu falo para o jovem, eu falo que o jovem tem até os 30 anos para se estabilizar. Terminar, comprar sua casa, transformar sua vida financeiramente, até os 30 anos de idade. Depois dos 30 anos de idade, vai ficar mais difícil. Tudo fica mais difícil quando você se torna adulto plenamente. Então, eu quero deixar aqui para você, jovem, que você tenha a oportunidade de entrar na escola com 6, 7 anos de idade e até os 30 anos, concluir até os 25 anos, concluir, arrumar um bom emprego capacitado para isso, qualificado, e ter mais 5 anos para você se estabilizar financeiramente. Bom, mas como isso? Você vai ter que resolver. Então, essa oportunidade que a vida te dá, só você pode resolver. Então, isso que eu deixo para o jovem, que o caminho ainda é através da educação. Mas nós temos até os colégios aqui de Santos. Tem oportunidades de cursos técnicos para transformar a sua própria vida. Não dê a desculpa que não tem oportunidade. A oportunidade está diante de você. É você que faz a oportunidade. Está no teu coração, digo mais. Tudo vai e volta para o coração. Acredite nisso, por favor, e vá à sua transformação. E o Wilson?
A minha fala que eu deixo aqui, antes mesmo de dar uma fala para os jovens, eu quero aqui convidar o Jorge, né? O vereador Jorge, fazer uma visita no meu gabinete, né? Quero deixar aqui, para nós discutirmos até os projetos de lei, né? Elaborados pela sua pessoa na Câmara de Santos, e a gente pudesse discutir junto esse debate. Até agora mesmo, na próxima semana, dia 20, nós vamos ter um ato solene na Câmara de Cubatão, no Dia da Consciência Negra, na próxima quinta-feira. Até a possibilidade de você estar lá conosco, lá participando desse ato solene. A mensagem que eu deixo aqui para todos os jovens: você pode. Grava sempre isso na vossa cabeça. Você pode. Eu consegui, o Jorge conseguiu, Pelé conseguiu, né? Outros conseguiram, certo? Podendo, põe na sua cabeça. Eu tenho uma filha de 21 anos, que hoje está no último ano de psicologia, e eu sempre conversando aqui, eu falo: você pode, você será alguém. Entendeu? Essa fala, a gente entende que passamos por um processo muito difícil de pandemia, onde a questão depressiva colocou muitas pessoas para baixo, mas como diz até um versículo bíblico, né, que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu acredito que você pode. Coloque isso na sua cabeça, você pode alcançar, você vai chegar, você pode chegar. Quando eu comecei, né, na minha trajetória política, falaram para mim que eu não iria chegar a lugar nenhum. E eu provei para eles, eu falei assim: eu posso, eu vou chegar, certo? E hoje estamos aqui, né? E essa palavra que eu deixo de motivacional para você, até porque na questão de estudo, eu vou falar algo para você. 30 anos atrás era difícil se formar, você encontrava uma ou outras pessoas. Eu me lembro que eu morava num bairro chamado Costa Silva, aqui em Cubatão, e tinha uma pessoa que fazia direito, e para nós ele era o máximo, porque era raridade. Hoje tem muitas das portas que você pode estudar, que hoje nós temos curso à distância, 2 anos, gestão, bolsa de estudo. Você pode, coloca isso, que hoje você tem mais acesso a chegar em algum lugar do que anteriormente. Por isso eu deixo essa palavra aqui para vocês hoje. Tenha certeza que você pode chegar e você vai chegar. Bom, eu quero agradecer muito a participação do vereador Wilson de Cubatão, do ex-vereador Jorge Fernandes, atual jornalista. Vocês realmente fizeram um programa muito, muito excepcional, muito extraordinário no sentido de passar essa mensagem importante para o jovem. E realmente, quando você quer, luta e tem objetivo, você pode e consegue. Agradeço muito a participação de vocês, e agora a gente vai fazer um sorteio, mas vocês ficam por aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau. Obrigado eu. Obrigado. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos que participaram. Agora a gente vai fazer um sorteio aqui. Felipe Alves. Então, Felipe Alves, olha, você tem 15 dias para poder tirar a lembrança. Aqui pode presentear sua namorada, sua mãe, sua irmã, quem você quiser. Você tem que entrar em contato comigo, é da Raquel Biju, by Soraya Gaia, tá bom? Você entra em contato pelo Instagram da Raquel Balseiro ou pelo Facebook, e aí combina para retirar no meu escritório em até 15 dias, ok? Bom, eu agradeço a todos pela participação, espero que o tema seja sempre bem lembrado com muito respeito, e até a próxima semana com Fatos em Destaque.